Vamos começar uma viagem no tempo. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje iremos realizar uma viagem no tempo, junto às turmas de primeiro ano do ensino médio. Iremos embarcar nessa viagem satisfatória de 2002 aos dias atuais. 60 anos de idade. Isso faz parte da história educacional do Rio Grande do Sul, como uma instituição que tem contribuído na formação de homens e mulheres responsáveis pelo destino da sociedade brasileira. Resgatar essa história de 60 anos de funcionamento significa reconhecer e afirmar um trabalho coletivo de educação e projetar com esperança os avanços no processo de construção social do conhecimento, com base nas ações que hoje são desenvolvidas com participação da comunidade. Dessa forma, iniciamos a apresentação homenageando os 60 anos do colégio, explicando melhor para o nosso viajante. Gincopeis se consiste em um programa de educação, tendo uma prova e um tarefa-show como este que vamos apresentar agora. Ma quantas vezes me ricordo da minha primeira visão da Zenoveva. Estava eu passando na Praça de Bento com a minha cariola, que tinha ido levar umas morangas para o meu amigo Tony, que queria fazer uma tortelada. Quando ho visto ela, a Zenoveva, que vinha de encontro. Ma quando que olhei para aquela gatona, fiquei aceso que nem um lampião. E aí me saltou um turbilhão de ideias na cabeça. Então eu pensei, o que eu faço, o que eu não faço, como seguo nela, como não seguo, o que eu digo, o que eu não digo. Foi ali então que me veio a lembrança do Pavarotti e fiz esta canção. Ai, 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 se não Zenoveva por Brasil, o teu sonho, o teu charme, a você me seduziu. Ai, 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 se não Zenoveva por Brasil, o teu sonho, o teu charme, a você me seduziu. Zenoveva, segura a tua chance de desencalhar. Mas o que me deu mesmo o último empurrão foi quando que fixei com os olhos na cariola. Prendeu de oraça e imaginei uma viagem sem solavanco. Foi aí que veio a lembrança da Madonna e eu fiz essa canção. Ai, 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 ma destino fatto tu mi attrai e mi fascina. Pegou fogo, vi que ela caiu no meu encanto, não resisti a usar-me do que estou aqui, foi tudo como um relâmpago. Quando vi, a Zenoveva já estava sentada dentro do cação da cariola, pronta para a primeira revoada. Aí me ajeitei, mas fiquei tão bobão, tão atrapalhado, cheio de paixão. Peguei nas manetas da cariola, enchi os pulmões e saí com a cariola cantando o pneu e eu cantando a canção. Ai, 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 Zenoveva para o teu sonho, o teu charme, a você me seduziu. Ai, 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 Zenoveva para o teu sonho, o teu charme, a você me seduziu. Amorosa, rainha do campo, poderosa, olha a Viviane, o cabelo espacinho, a dinossauro, balança com tudo e pica. Não sei se era emoção, mas me parecia que estava andando em cima das nuvens.
o Beppino, aquele maledetto, tinha planejado tudo. O padre, os padrinhos, as padrinhas, tudo. Como num sonho fui entrando na igreja e cantando a marcha nupcial. Quando che saimmo là fuori, a Cariola stava là sperando stasera infeitata alla frente dell'ingresso. Sono gostei che penduraram un monte de latinha de cerveja. Não sei porquê, só se queriam me chamar de chuperra. Ah, eu também não gostei de começar a jogar a rosa em cima de eu e do Beppino. Uma sujeira que estou vendo. Uma falta de pouca educação mesmo. Eu só sei que peguei a Cariola, com a Genoveva em cima, os pisca-pisca piscando a toda disparada. A Cariola cantando o pneu, eu a Genoveva. Então saímos que nem dois passarinhos contentes, cantando para a nova vida que estava começando. Ai, 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 Genoveva pode fugir, o teu sonho, o teu charme, a você me seduziu. Ai, 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 a Beppino como cão, tu me atrai e me fascina, tu pra mim é resultado. Vejo que ainda está confuso, então vou explicar sobre mais coisas desse tema. Foi um evento esportivo realizado a cada 4 anos, no qual as seleções classificadas disputam o título de melhor seleção do mundo. Em 2002, tendo o Brasil como campeão da Copa pela 5ª vez. Continuando, vou falar um pouco mais. Que consiste em uma apresentação vocacional, tendo dança e cantoria, feita prestando homenagem após o falecimento do Mano Falivela. Vamos falar, gente. Festa Junina. A Festa Junina é mais um dos tradicionais eventos promovidos pela escola, tendo bastante popularidade no vosso colégio na época de 2013, contando com quadrilha e comidas dentro do tema.
feito no ano de 2012 no colégio, tendo parceria entre EDAR, CFCIANA, Brigada Militar e Prefeitura Municipal. Evento que contava com ciclistas de diversas idades, distribuídos em diferentes categorias. Enfim, agora vamos ir um pouco mais à frente, ao ano de 2012. Vemos que o colégio já atingiu um marco importante de 50 anos, entretanto, escolheram comemorar no Casarão. Casarão, foi feita uma festa neste local que se refere a uma boate, escolhida por ter muita relevância dentro destes 50 anos. Evento feito em comemoração ao Dia da Criança, que envolvia os primeiros anos do ensino fundamental do vosso colégio. Os alunos eram recepcionados no auditório do próprio, participavam de palestras, etc. Saltando para algo mais recente, vamos rever o que passamos no ano de 2019, quando começamos dentro do ciclo de pandemia, onde escolas e lugares públicos foram fechados. Pandemia, evento marcante deste ano, onde se iniciou uma pandemia de um vírus, trazendo a suspensão das aulas e lugares públicos citado anteriormente, vindo também as aulas remotas, como método de escape para as aulas prosseguirem no seu ritmo anterior. Aulas remotas, método de ensino utilizado na pandemia, onde os estudantes assistiam às aulas online dentro de suas casas, voltando somente com as medidas necessárias. 2021, quando as aulas voltaram, houve muitas restrições, por exemplo, o uso de máscara, álcool em gel e isolamento social, junto das aulas remotas. Falando de projetos, hoje contamos com projetos musicais e projetos de leitura. E viemos aqui parabenizar os diretores, vice-diretores, funcionários do colégio por participar dessa linda história deste incrível colégio, constituída por pessoas incríveis. Parabéns, EDAR, pelos 60 anos de excelente educação e profissionais qualificados.
Escola é um lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é sobretudo gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se ama. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Paulo Freire. Prepare-se, a equipe Bumerangue vai homenagear os 60 anos da Escola Dom Antônio Reis no período que compreende de 1982 a 2001. Iniciamos a nossa narrativa com o diretor Odilo Minuzzi, esperando a chegada dos alunos. Vamos, pessoal, formem as filas, do menor a maior. Meninos e meninas, podem entrar. Então, no ano de 1985, o governador Jair Soares divide o colégio em escola estadual do primeiro grau incompleto Machado de Assis, tendo como diretor Aderci Roja, e em colégio de segundo grau Dom Antônio Reis, sob a diretoria de Almeri Montanher. Não muito tempo depois, em 1988, as escolas se reunificam e passam a se chamar Colégio de Primeiro e Segundo Grau Dom Antônio Reis, com Terezinha Burichist na direção. Outro marco para a escola foi a criação do primeiro café colonial, em 1989, idealizado pelo CPM, que tinha como presidente Mirela Mesomo.
Além disso, a escola também presenciou nesta época o ápice das atividades esportivas, destacando-se entre elas o atletismo, o vôlei, o handebol e a ginástica rítmica. No ano de 1995, ocorre na escola a primeira eleição direta para a escolha da direção. Com Carmen Zacarias na direção, as gincanas escolares tomam maiores proporções, contando com tarefas e shows que envolvem os alunos e a comunidade. A mais significativa delas foi a de 1996, cuja tarefa era a criação de uma bandeira e de um hino para a escola.
pelo qual a conhecemos hoje, Escola Estadual de Educação Básica Dom Antônio Veio. Pessoal, eu peço silêncio para ouvirmos um depoimento da intérprete do hino da nossa escola, Juliana Sparevella. Olá pessoal, tudo certo? Eu sou Juliana Sparevella, acredito que muitos de vocês já me conheçam, e eu fui convidada para falar um pouquinho do hino da escola Dom Antônio Reis, que eu tive o privilégio de gravar há alguns anos atrás. As tarefas da gincana eram todas voltadas a construir a identidade da escola, criar uma bandeira para a escola, criar um poema sobre a escola, para depois ele ser transformado no hino da escola. Eu gravei, tive o privilégio de gravar e oferecer para a minha escola, a escola do meu coração, Dom Antônio Reis, e eu tenho muito, muito orgulho de ser parte dessa história, de ter tido esse privilégio de alguma forma ficar registrada aí na história da escola. Agora, convidamos todos os presentes para parabenizar os 60 anos da idade, cantando o seu hino, cuja letra é de Jane Brum Carlos e música de Luiz Carlos Ranoff. Um beijo sereno de paz.
A geração 60 representará o vagão 3 de 2002 até hoje, da Escola Dom Antônio Reis. Equipe Bumerangue. Escola é um lugar que se faça amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é sobretudo gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se funciona. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Paulo Freire. Prepare-se, a equipe Bumerangue vai homenagear os 60 anos da Escola Dom Antônio Reis no período que compreende de 1982 a 2001. Iniciamos a nossa narrativa com o diretor Odilo Minuzzi, esperando a chegada dos alunos. Vamos, pessoal. Formem as filas, do menor a maior. Meninos e meninas, podem entrar. Então, no ano de 1985, o governador Jair Soares divide o colégio em Escola Estadual do Primeiro Grau Incompleto Machado de Assis, tendo como diretor Dercy Roja, e em colégio de segundo grau Dom Antônio Reis, sob a diretoria de Almeri Montanher. Não muito tempo depois, em 1988, as escolas se reunificam e passam a se chamar Colégio de Primeiro e Segundo Grau Dom Antônio Reis, com Terezinha Burichist na direção. Outro marco para a escola foi a criação do primeiro café colonial, em 1989, idealizado pelo CPM, que tinha como presidente Mirela Mesomo.
Além disso, a escola também presenciou nesta época o ápice das atividades esportivas, destacando-se entre elas o atletismo, o vôlei, o handebol e a ginástica rítmica. De 1995, ocorre na escola a primeira eleição direta para a escolha da direção. Com Carmen Zacarias na direção, as gincanas escolares tomam maiores proporções, contando com tarefas e shows que envolvem os alunos e a comunidade. A mais significativa delas foi a de 1996, cuja tarefa era a criação de uma bandeira e de um hino para a escola.
escola finalmente recebe o nome pelo qual a conhecemos hoje: Escola Estadual de Educação Básica Dom Antônio Reis. Pessoal, eu peço silêncio para ouvirmos um depoimento da intérprete do hino da nossa escola, Juliana Sparevella. Olá pessoal, tudo certo? Eu sou Juliana Sparevella, acredito que muitos de vocês já me conheçam, e eu fui convidada para falar um pouquinho do hino da escola Dom Antônio Reis, que eu tive o privilégio de gravar há alguns anos atrás. As tarefas da gincana eram todas voltadas a construir a identidade da escola, criar uma bandeira para a escola, criar um poema sobre a escola, para depois ele ser transformado no hino da escola. Eu gravei, tive o privilégio de gravar e oferecer para a minha escola, a escola do meu coração, do Antônio Reis, e eu tenho muito, muito orgulho de ser parte dessa história, de ter tido esse privilégio, de alguma forma ficar registrada aí na história da escola. Agora, convidamos todos os presentes para parabenizar os 60 anos da idade, cantando o seu hino, cuja letra é de Jane Brum Carlos e música de Luiz Carlos Canó. Um berço sereno de paz.
A geração 60 representará o vagão 3 de 2002